Sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Se essa mensagem chegou até você, significa que Deus deseja falar com você. E o assunto da nossa mensagem hoje é sobre o perdão. Vamos falar sobre a bênção que é liberar o perdão e a sua importância para as nossas vidas. O que acontece quando liberamos o perdão? E quem é a pessoa mais beneficiada com essa atitude, com essa tomada de decisão? É sobre isso que iremos falar na mensagem de hoje. Então, já deixa o seu like, compartilha e se você não é inscrito, aproveita agora e se inscreva no nosso canal. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Estaremos lendo a palavra de Deus e em seguida iremos refletir e meditar sobre o assunto perdão. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando para nós continuarmos nessa reflexão da mensagem de hoje. Pai, muito obrigada por mais um momento, mais um tempo na tua presença, ouvindo os teus direcionamentos, ouvindo a sua palavra, recebendo mais dessa semente em nossos corações. Obrigada por cada mensagem, cada momento que passamos com você. Obrigada por essa transformação que acontece diariamente nas nossas vidas. Muito obrigada por encher os nossos corações de esperança, por nos salvar, por nos libertar. Obrigada por essa verdade que transborda no nosso coração a partir do momento que nós recebemos aquilo que vem do alto. Te louvamos, engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nesse instante, nesse momento, Pai, eu oro em especial pela vida desses homens e dessas mulheres que estão agora ouvindo essa mensagem. Eu quero encorajá-lo, eu quero te conduzir, meu amado e minha amada, a você começar a liberar o perdão. O perdão é uma decisão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que eles possam entender através dessa mensagem a importância de serem livres ao liberar o perdão. A importância de receberem a sua cura, a sua transformação, o seu renovo, a sua libertação, porque o perdão liberta. O perdão tem um poder incrível e receba então, meu amado e minha amada, a instrução para que você venha entender a importância do perdão. Abra o seu coração e receba aquilo que Deus deseja falar com você durante essa mensagem. Em nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor, Pai, cresça através de mim. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo transbordando e fluindo do meu interior, para que seja falado aquilo que o Senhor deseja ao coração desses homens e dessas mulheres. Eu te peço que o Senhor venha responder as perguntas que eles têm lhe feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você deseja aprender mais sobre o perdão? Já escreva aqui nos comentários. Eu desejo. Eu quero conhecer mais sobre o perdão. Eu quero entender mais profundamente qual é a importância e o que de fato é o perdão. Porque, meu amado e minha amada, eu sei que o mundo ele ensina algumas coisas diferenciadas, né? Daquilo que a palavra de Deus nos orienta e deseja para nós. Uma dessas coisas que são muito distorcidas na sociedade é sobre o perdão. A sociedade sempre vai dizer, sempre vai ensinar que o perdão é humilhação, que o perdão é você
e até o outro, estando ou não com razão, e você se humilhar perante aquela pessoa que muitas das vezes errou com você e você não fez nada e tem que perdoar, por exemplo. Então, a sociedade ela pega o perdão como algo chulo, como algo inútil ou como algo que vai diminuir a pessoa, quando na realidade não é nada disso. O perdão é transformador, o perdão é libertador. O perdão faz você tirar um peso de alguém que está no seu coração. Você tira um lixo que está dentro de você. Porque a falta de perdão faz você adoecer. E já está comprovado cientificamente que a falta do perdão faz gerar doenças. A gente chama de doenças, né? Psicossomáticas, doenças que vêm provenientes da alma. E a falta de perdão ainda traz consequências mais drásticas mesmo. Inclusive, né? A doença chamada câncer. Gente, muitos dos índices é a falta do perdão. Se você não tiver com o seu emocional tratado, curado, você pode ter diversos tipos de doenças, tá? Então, já é comprovado, por isso que para você ter as coisas na sua vida de uma forma plena, é necessário passar pela cura. E um dos processos de cura é o quê? Liberação do perdão. Por isso que é necessário entendermos o que é o perdão e a sua importância e desmistificar as mentiras do inferno que vem colocando ensinamentos errados na sua mente e até o momento que você tem deixado se levar por esses ensinamentos que não ensinam a verdade do que de fato é o perdão. Quando você perdoar, meu amado e minha amada, muitas coisas vão acontecer na sua vida, porque o perdão ele abre portas. O perdão ele arranca você de um cativeiro, de uma prisão. O perdão é de fundamental importância para você que está nesse processo de cura das emoções e restauração de casamento. Sem o perdão, não tem como. Não tem como você amar da forma certa. Não tem como. Não tem como. Então, aqui nós lemos, né, 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11, e falamos sobre o perdão. Então, o perdão é uma decisão. O primeiro ponto aqui que eu já quero passar para vocês, que o perdão é uma decisão. Você decide, não é o sentimento. Ou seja, você não vai sentir vontade de perdoar. Pelo contrário, a vontade que você vai ter da pessoa que te feriu, né, é simplesmente, né? Eu não posso falar algumas palavras aqui por conta do conteúdo da rede social, mas você entendeu. Dá vontade de pegar essa pessoa, meu amado, minha amada, que te feriu, né? Que te magoou. Oh, Jesus do céu, né? Mas é uma decisão. É o simples fato de você decidir. Eu quero perdoar independentemente do que fizeram comigo, do que aconteceu comigo, eu libero o perdão. Então você decide e automaticamente você, em Deus, tem força para liberar esse perdão, ok? E quando a gente fala de perdão, eu gosto muito de ressaltar que muitas das vezes as pessoas pensam que perdão é só para o outro e esquece de liberar o perdão para si próprio. Quantas pessoas estão mergulhados na culpa, porque não entenderam que tem que se perdoar também. Então, o primeiro ponto é você se perdoar. Segundo ponto, né, é pedir o perdão a Deus. E terceiro ponto é você perdoar as pessoas que te feriram. Amém? Glória a Deus. Então, o perdão é uma decisão, assim como o amor. O amor incondicional, o amor que vem de Deus, não é sentimento. Tá? Existem diversos tipos de amor, mas o amor verdadeiro, o amor que não falha, o amor que não muda, o amor que é incondicional, ele é uma decisão. Você decide amar e você decide não amar. O perdão é a mesma coisa. Eu decido perdoar ou eu decido não perdoar. Por isso que precisa ter consciência do que significa perdão e do que significa amor. Aí você passa a entender.
Porque somente com um amor incondicional, somente com uma decisão em perdoar é que você consegue tomar decisões e até mesmo se posicionar para restaurar o seu casamento. Pode ser que você não tenha passado por uma separação muito brusca em termos de traumática, de situações difíceis e complicadas, mas muitas pessoas passam. Então, até para perdoar esse cônjuge é muito difícil. É muito difícil. Então, a pessoa precisa aprender o que é amor, o amor incondicional que vem de Deus, o que é graça de Deus, tem que ir mais profundo para poder entender o poder do perdão. E ela precisa entender também o quanto ela foi perdoada por Jesus. Se ele nos perdoou, por que nós não perdoaríamos, né, quem nos feriu? Se ele próprio fez isso por nós, né? E lógico, eu quero convidar você para mergulhar nessa leitura, para justamente você entender mais profundamente o poder do perdão e ter o seu coração liberto, ter o seu coração livre, ter o seu coração, sabe? Ai, bem leve, bem leve. Tudo aquilo que o Senhor nos orienta na palavra é para o nosso bem. Tudo que contém na Bíblia, meu amado, minha amada, é para o seu bem, é para o nosso bem. Os mandamentos de Deus não são para nos oprimir, pelo contrário, são para nos orientar. Os mandamentos do Senhor é para que nós venhamos nos alinhar ao centro da vontade dele. Tampouco a lei do Senhor é um resultado da vaidade. Pelo contrário, é um conjunto de normas que visam nossa saúde espiritual e que tornam aquele que as obedece mais semelhante a Jesus. E eu posso ainda estender aqui, completar, visa o bem da nossa saúde espiritual e da nossa saúde emocional também. Então, complemento dizendo que você entender o que você precisa fazer perante aquilo que Deus nos orienta que nós façamos, ajuda no crescimento espiritual e também no crescimento emocional, onde a gente chama de maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual, ok? Perdoar um ofensor, por exemplo, é um mandamento de Deus. A nossa natureza, porém, resiste em obedecer a essa ordem, porque é uma ordenância. Não é simplesmente, né? Talvez, se você quiser, se você tiver afim, vai e perdoa. Não, não. A ordem é perdoe. Quanto? 70 vezes 7. Ou seja, o que essa mensagem está querendo dizer, né? 70 vezes 7 é sempre, todo dia, toda hora. Perdoe. Ah, Luciana, mas se eu fizer isso, vamos chamar de bobotária, né? Não. A sociedade ela pode achar que você é bobo, que você é otário, mas em Deus você está sendo, sabe o quê? Obediente. Em Deus você está sendo um filho e a filha amada que entendeu o quanto ele te perdoou e o quanto agora é necessário você replicar aquilo que você aprende dele. Olha só que diferença, significa a maturidade que nós estamos falando aqui. A maturidade que você precisa, meu amado e minha amada. Quantos de vocês estão desejosos pela restauração do casamento cônjuge de voltar para casa, mas ainda são homens e mulheres imaturos? Imaturos. Imaturos. A falta de sabedoria, meu amado, minha amada, fez você chegar a esse ponto. Porque quando nós temos sabedoria, nós fazemos escolhas certas, andamos pelos caminhos certos, né? Então, são tantas coisas que a gente passa durante esse processo de crescimento em Deus. Então, lembrando, você que está separado, está nesse tempo de espera, você está num processo, você está sendo lapidado, tratado, ensinado por Deus, sendo cuidado, você está sendo amparado por Deus. Deus está trabalhando profundamente no seu interior. Tantas coisas já está acontecendo e vai continuar acontecendo na sua vida, se assim você permitir Deus trabalhar. Tudo depende de você, meu amado, minha amada. Tudo depende de cada um de vocês. E o perdão é uma decisão, amém? Você pode escrever aqui nos comentários: eu decido perdoar. Ai, Luciana, mas eu não estou certa disso ainda não. Eu tenho muitas dúvidas.
Mas escreva pela fé. Eu quero te desafiar. Nesse momento, você escrever aqui. Eu decido perdoar. Para você já começar a praticar o poder da decisão do perdão. Escreva aqui. Eu decido perdoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha os corajosos, né? Que decidem perdoar, mesmo que ainda esteja sendo difícil. Ainda, Luciano, olha, não sei não, mas eu vou escrever. Não sei não, mas eu vou escrever, porque eu tô pela fé. Escrevam aí. Pela fé. Pela fé. Quando alguém nos ofende, guardamos mágoas e não desejamos perdoar justamente porque o orgulho nos cega. Sabe o que o orgulho diz? Não. Ele que errou. Ela que te feriu. Ela não merece o seu perdão. Olha, gente. Por que você vai perdoar uma pessoa que te largou, te abandonou, te rejeitou? Tá lá agora, né, com uma outra pessoa, dentre outras coisas que só você sabe que você tem vivido, tem passado durante esse tempo de separação, né? Então, olha o que o mundo, gente, ensina. Olha o que o mundo ensina. Então, olha só. Quando a gente entende que nós estamos guardando a mágoa e que nós estamos deixando o orgulho falar mais alto e que os ensinamentos externos que não estão coerentes com a mensagem de Deus tomam conta do nosso coração, tomam conta do nosso ser e faz parte das tomadas de decisões, significa que eu não estou entendendo o que Deus está desejando para mim. E eu estou me afastando do posicionamento de Deus para a minha vida nesse tempo. Porque se Deus trabalha a cura das emoções, restauração de casamento primeiro, isso significa cura das emoções antes de restaurar o casamento primeiro, né? Isso significa que você precisa tratar todas as áreas do seu interior, todas as áreas das suas emoções. E você ficar com mágoa guardada e acumulada no seu coração só vai te fazer você ferir. Agora, assim como o seu cônjuge, eu vou te trazer uma notícia, que é uma notícia verdadeira, mas você pode não gostar. Mas ela é verdadeira e ela vai te libertar se você entender ela. Assim como o seu cônjuge, que te traiu, que te largou, te abandonou, te rejeitou, te trocou por uma outra pessoa, você também faz a mesma coisa. E talvez você tenha feito ainda. Porque você tem traído Deus, rejeitado Deus, trocado Deus por outra pessoa. Você não tá nem aí para Deus, tá virando as costas para ele. Aí, Luciana, mas como assim? Eu tô buscando, eu tô orando. Mas a partir do momento que você coloca o seu cônjuge em primeiro lugar na sua vida, isso significa que você já está fazendo deles um Deus. Então você está traindo Deus, trocando o teu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai, o tudo para você, você está trocando pelo seu marido, pela sua esposa, dizendo que eles são tudo para vocês, que vocês não conseguem viver sem eles, que você não consegue, mal consegue respirar, que você não está aguentando, que está todo mundo desesperado. E isso faz você se afastar do posicionamento certo em Deus. Então você, meu amado e minha amada, tem feito a mesma coisa que o seu cônjuge está fazendo com você. Só que você tem feito isso com Deus. Justamente o Deus que você ora, que você quer intimidade, e justamente o Deus que você está esperando um milagre vendo dele. Como é que acontece isso, gente? Uma infidelidade da sua parte e você querendo fidelidade da parte de Deus. Olha como é contraditório, né? É a mesma coisa em relação ao seu marido, à sua esposa. Você é fiel, eles são infiéis, e você está querendo, né, uma fidelidade deles. Mas eles estão no meio dessa turbulência de infidelidade. Então, como é que você deseja algo no seu casamento terreno se no seu relacionamento celestial está fracassado? Vocês conseguem compreender? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas.
Não existe uma outra regra, não existe uma outra forma, a não ser buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, se o próprio Deus te perdoa por tudo isso que eu acabei de trazer de verdade para a sua vida, como que você não vai perdoar o seu cônjuge? Ou, eu acho que fica até mais séria, preste atenção no que eu vou falar. Quem é você? Quem é você para não perdoar uma pessoa que te feriu, independentemente de quem ela seja? Se a graça ela te alcançou, ou seja, você não merece. Mas o que acontece? A graça vem, chega até você e te perdoa e te ama por completo. Seu marido e a sua esposa podem não merecer, mas quem é você para julgar se eles merecem ou não? Porque o mesmo favor que está sobre a sua vida, que é a graça de Deus, está sobre a vida deles também. E eu e você, nós não somos os deuses que vai julgar um ou outro. Não. Nós julgaremos os anjos, né? Mas a homens não. Isso é coisa de Deus fazer. Ok? Então, quem somos nós para não perdoar? Aí, por isso que aqui no versículo que a gente leu, que a gente viu, diz, ó, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ah, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu louvo, eu adoro, eu oro, eu falo com Deus. Mas lá no fundo tá cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de tristeza. Nosso tema é cura das emoções e restauração de casamento, não estou trazendo para o cônjuge, tá? Mas, durante a sua trajetória de vida, muitas pessoas te feriram. Então, o liberar perdão não é somente para o seu cônjuge, não. É para todas as pessoas que te feriram durante todo esse tempo. É liberar o perdão para você próprio, porque você começa a entender, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, quantas coisas que você fez de errado. Então, tem muitas pessoas que ficam com raiva de si próprio. Isso te trava a ter sucesso, te trava para ser feliz. Ficam se culpando, ficam se martirizando, sabe? Ficam só trazendo coisas ruins para si próprio, dizendo, tu não vai conseguir, tu não consegue, deu errado da outra vez, agora vai dar errado de novo, e assim por diante. Então entra um julgamento de si próprio também. Então, diz que está na luz, mas continua odiando. Continua odiando. Então está nas trevas, não está na luz. Meus amados, Deus é amor. Dentro de você habita o amor. Deixa esse amor transbordar em você e através de você. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Ou seja, se você anda certo, se você faz o que a palavra de Deus diz, não existe nem acusador que vai te acusar. Não existe nada que impede. A luz está em você, então as trevas não vai conseguir te tocar. Sabe aquela famosa palavra que, né, os religiosos utilizam, né, de dar brecha? Né? Você está fechando todas as brechas da sua vida, né? Que são, as brechas significam oportunidades que você dá para o inferno agir na sua vida. Então, se você está nesse posicionamento em Deus, para Deus restaurar o seu casamento, você precisa fechar essas 3 brechas, né? Estou usando a brecha para você entender na linguagem, né, que os religiosos usam, tá bom? Para você entender, porque é uma palavra que você escuta muito por aí, de repente você não sabe o que é, tá? Eu não utilizo essa palavra para ensinamentos, né? Eu vou utilizar o quê? Tem intimidade com Deus. Você tendo intimidade com Deus, o que acontece? Você não vai dar oportunidade para o inferno chegar até você, até a sua casa. Quanto mais certinha nós estivermos em Deus, mais o inferno vai se afastar, porque ele sabe que com você não tem vez. Se o inferno ele perceber que com você não tem vez, ele vai bater em retirada e vai procurar outro, meu amado e minha amada. Porque ele está vendo o quanto de fé você tem, o quanto que você quer obedecer a palavra de Deus, o quanto que você é queridinha do papai. Entendeu, meu amado e minha amada? Então ele sabe que ele vai tentar e não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai. Então você precisa tomar a postura, você precisa tomar decisão e você precisa se chegar mais a Deus.
Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, meu amado. Vocês precisam aprender a se posicionar da forma certa, do jeito certo em Deus. Restauração de casamento, gente, é estratégia em Deus, é intencionalidade em Deus. Vocês têm que saber o porquê que vocês estão nisso, para que vocês estão nisso, o que vai acontecer durante todo esse processo, como se preparar para estar nesse processo, como orar nesse processo, o que fazer durante esse processo, porque senão simplesmente vocês é jogado em um lugar e vocês não sabem nada sobre o que está acontecendo, aí ficam perdidos, ficam na dúvida, não conseguem sair, não conseguem. Anote tudo que é passado nas lives, nos conteúdos, papel e caneta sempre. Quando vocês vierem assistir vídeos, quando vocês vierem fazer as orações, ok? Ler os posts. Quando vierem para as nossas mensagens, papel e caneta sempre. Vai anotando as coisas em que vocês vão tendo como importante ou os pontos que Deus fala mais ao seu coração. Porque não é somente uma mensagem qualquer, não. É uma mensagem cheia da verdade, da palavra de Deus que te liberta. Então, se você prestar atenção no que é orientado, no que é ensinado, no que é orado, no que é passado para vocês, vocês serão libertos. E começarão a ter uma visão aberta de tudo que está acontecendo. E vão se posicionar da forma certa. Sem medo, sem dúvida. Ok? Então, a luz, quando estamos na presença de Deus, há luz nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Escreva aqui nos comentários: eu sou luz, eu sou luz. Com Cristo eu sou luz, com Cristo eu sou sal nessa terra. Né? Eu tempero aí, daquela temperada onde quer que eu passe. Em nome de Jesus, eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu sou o amor ambulante. Eu sou o amor ambulante. Aleluia. Glórias a Deus. Ok? Amém? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. A escuridão, não nada. Quem está na escuridão não consegue ver nada, né? Nem um palmo à frente. Exatamente isso. Exatamente isso. A falta do perdão faz você andar na escuridão. Olha só, gente. Está na Bíblia. Tá aqui. Os ensinamentos são baseados na palavra de Deus. Você cura as suas emoções e restaura o seu casamento em Deus baseado na palavra dele. Ou melhor, se eu puder colocar melhor essa minha frase aqui, seria o seguinte: você encontra a cura e você deixa Deus restaurar o seu casamento e você se posiciona mediante a palavra de Deus no evangelho genuíno. Por isso que Deus me levantou como a primeira pessoa em rede social a falar de cura das emoções e restauração de casamento ao mesmo tempo, com base nos princípios dele, desse evangelho genuíno, descontaminado, descomplicado, sem religiosidade, sem sofisma, sem sabedoria humana. Está aqui na Bíblia. Vai ler, meu amado, minha amada. Vai ler. Não espera para ler a Bíblia comigo, não. Vai ler antes. Leia. Quando você estiver aqui, só vai acrescentar. Deus só vai afirmar aquilo que ele já ministrou ao seu coração. Então quando alguém nos ofende, guardamos mágoa e não desejamos perdoar justamente porque o orgulho nos cega. Nos cega. Faz você andar nessa escuridão que nós acabamos de ver aqui. Versículo 11. 1 João capítulo 2, versículos 7 ao 11. Está baseada essa mensagem de hoje. A gente está falando sobre o perdão. Então te cega. No entanto, perdoar quem nos ofende é uma bênção de Deus em forma de mandamento. Perdoar é bênção de Deus na sua vida, meu amado. Perdoe que você vai ver o peso que vai sair de dentro de você. Ademais, perdoar é um sinal de esclarecimento das coisas espirituais. Quem perdoa é mais forte do que aquele que é perdoado. Olha só como é diferente.
O mundo diz que você se humilha, né? Mas não é. Não é, gente. É igual restauração de casamento. O mundo diz que você está se humilhando por um homem, por uma mulher. Mas aonde que vocês veem que restauração de casamento em Deus é humilhação? Me fala. Uma das primeiras coisas que a gente ensina é: esquece esse homem, esquece essa mulher, que agora é o teu tempo. Não é não? Olha só. Agora é o teu tempo. Agora é o tempo de você crescer, amadurecer. Restauração de casamento em Deus não é dor, não é humilhação, não é o que você está passando, não, meu amado, minha amada. Não é. Não é. Restauração de casamento em Deus é cura, é salvação, é restauração, é viver a melhor época, melhor fase da sua vida agora. Mas você só vai entender isso quando você começar a buscar a Deus, começar a se posicionar do jeito certo. Amém? Glória a Deus. Nós temos o grupo Restaura. Se você deseja aprender um pouco mais sobre esse processo, tem encontros exclusivos comigo, né? Vai no Stories, que geralmente no Stories tá lá. Se você tá no You agora assistindo, o link tá aí no canal do You. É só você ir lá agora e você clicar e pedir o acesso, tá bom? Então venha participar conosco, venha se posicionar da forma certa. O que é restaura? É o processo do coração ferido ao casamento restaurado. Você vai aprender tudo o que acontece dentro desse tempo que você está esperando. Então, gente, continuando aqui. Quem perdoa é mais forte do que aquele que é perdoado. Por sua vez, quem não perdoa é escravo dos seus próprios sentimentos. E além de ser escravo dos seus próprios sentimentos, é escravo da pessoa que te feriu. Você sabia disso? Que se você não perdoar a pessoa que te feriu, você está alinhado a essa pessoa. Essa pessoa passa a ser o seu senhor e você passa a ser escravo dela. Olha só como é diferente. Olha só como é diferente daquilo que o mundo ensina. Perdoar é libertador. Quer ser liberto dessa pessoa? Desse homem, dessa mulher que te traiu, que te largou? Vai perdoar, meu amado. Vai se libertar. Às vezes você não consegue se posicionar da forma certa, está sofrendo horrores, porque você está preso, você está vinculado a essa pessoa. Emocionalmente, você está vinculado a essa pessoa. Está vinculado, meu amado. Você precisa se libertar. Isso é os primeiros passos que você precisa. Liberte-se desse homem, dessa mulher que te largou, que te traiu, que te rejeitou, que te humilhou. Ai, Luciana, mas seu perfil não é restauração de casamento? É, mas é restauração de casamento em Deus. E em Deus não é o que você está vivendo. Não é. Você vai entender tudo. Você vai ver o quanto você tem errado, o quanto você não tem entendido o que é esse processo. Aí por isso está batendo a cabeça. Aí por isso que você está acompanhando os perfis que vão te ensinando só religiosidade cada vez mais te prende, e você não consegue ter uma vida melhor. Você está no cativeiro, você está na prisão, você precisa ser liberto de tudo isso. Inclusive do seu cônjuge, sim. Hoje é o momento para você se libertar deles. No tempo que eles voltarem, vai ser o momento de vocês se unirem a eles novamente, ser uma só carne. Hoje, você precisa dar esse afastamento. E é necessário tomar decisões. Por mais difícil que seja. Porque as pessoas ensinam que restauração de casamento é você ficar grudado no outro. Mas o outro não te quer, então não tem nada de ficar grudado no outro agora. Agora é você viver a sua vida. Você tem que viver a sua vida. Você tem que entender quem você é em Deus. Você precisa aprender a se amar, se respeitar, se valorizar. Urgentemente. Urgentemente. O perdoador está na luz e consegue identificar as obras das trevas. Então, quando você perdoa, você começa a entender o quanto você estava amarrado a uma pessoa que estava te conduzindo simplesmente às trevas, à escuridão, à dor, ao desespero. Por isso que você está na dor, no desespero, na escuridão, na dificuldade. Você está alinhado, está preso, está amarrado a uma pessoa que não deveria agora estar nesse instante. Então você está andando nas trevas. Ai, Luciana, mas eu sou cristã. Mas está andando nas trevas.
Porque se você não pratica aquilo que Deus pede para você praticar, significa que você está ignorando a presença de Deus e o mandamento dele, que é perdoar. Perdoa. Se você ignora aquilo que Deus te orienta, ou seja, se você não escolhe as coisas que vêm de Deus, significa que você está escolhendo, nem que seja inconscientemente, você está escolhendo as coisas do inferno. É exatamente o que o seu marido e a sua esposa estão fazendo agora. Consciente ou não, a forma que eles estão vivendo agora, ou seja, as decisões que eles estão escolhendo agora, estão afastando ele de Deus. Por mais que eles acham que eles estão certos e que às vezes até foi Deus que falou. Olha só, porque eu sei o que eu escuto aqui, o que eu vejo aqui, porque eu tenho experiência também. E eu sei que muitas pessoas recebem isso dos seus cônjuges. Deus falou que o nosso casamento não era dele. Agora o relacionamento que eu estou é de Deus, porque Deus falou que esse relacionamento vem dele. Olha só, gente. Meu Deus, quando é que Deus destrói uma família para fazer outra? Esse é ensinamento do inferno. Então, consciente ou inconscientemente, eles estão no caminho que o inferno deseja. Você, inconscientemente ou não, ok? Eu não sei se você está entendendo ou não está entendendo o que está acontecendo e as decisões que você está tomando. Só você que pode ter essa autoanálise, autorreflexão agora. Você está escolhendo andar nas trevas e não na luz. Mesmo você dizendo que é cristão. Meu amado, só é cristão. O verdadeiro cristão é aquele que produz o fruto. Ou melhor, deixa o Espírito Santo produzir o fruto, né? Permite. Ok? Exatamente. Cego espiritual. Você está cego espiritualmente. O seu cônjuge está cego espiritualmente. E assim por diante. Ok? Então saia dessas trevas. Liberta a sua visão. Vem para a luz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Alguém pode dar um amém, um aleluia? Escrever aqui nos comentários um amém, um aleluia. Um glória a Deus, obrigada, Jesus. Agradeça a Deus por essa mensagem ter chegado até você. Que era disso que você estava precisando, meu amado. É isso que você estava precisando hoje. Isso vai virar uma chave hoje na sua vida. Você vai ver. Você vai sair daqui com uma força, com entendimento. O perdoador está na luz e consegue identificar as obras das trevas. Por outro lado, quem odeia está nas trevas, pois está perdido em mágoas e rancores. Está mergulhado nas dores, né? Desse modo, tem um coração pronto a perdoar. Se alguém o ofendeu, ainda que seja uma grande ofensa, perdoe para o seu próprio bem e para o testemunho da sua identificação como filho da luz, filho de Deus, filho de Deus. Jesus, ou melhor, Deus, por amor a você, enviou o seu filho Jesus. E Jesus, em sua obediência, ou seja, na obediência do propósito que Deus já tinha feito, né, no plano que Deus já tinha feito para salvar todos nós, ele foi lá e nos amou e perdoou, levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, enfermidades. Ou seja, tu imagina aquilo de mais ruim que tu fez até o momento na sua vida. Imagina aí. Não é para te trazer acusação, não, nem dor, não. É para te trazer a autoconsciência. Se a pior coisa que você fez na sua vida, você foi perdoado por Jesus, novamente eu vou repetir: quem é você para não perdoar o que quer que tenha acontecido, o que quer que tenham te feito durante toda essa trajetória da sua vida? E você ainda vai continuar vivo, né? Até você ir embora dessa terra, né? E voltar para casa, né? Ou seja, ir para o céu. Então, até lá, muitas coisas, muitas águas, né, vão rolar, muitas coisas vão acontecer. Então, durante todo esse percurso da sua vida, né, infelizmente, fazer o quê, né? Ainda vai vir pessoas que vão ferir, nos magoar. Nós temos que perdoar, meu amado. Então, perdoe, 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 perdoe. Mas perdoe de coração mesmo para você ser liberto. Não finge, não, tá? Finge não, tem que ser um perdão genuíno. Tá bom?
Aí você vai ser identificado como filho da luz, filho de Deus, entendeu? Ah, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer, né? Quem eu tenho prazer. Aleluia. Glórias a Deus. A gente está finalizando essa mensagem, mas aí pode ser que você, de repente, se animou agora em pedir perdão. Ah, não, eu vou dar perdão, vou liberar perdão, ou eu vou pedir perdão também, né? Porque também tem essa questão de você pedir perdão também, né? Vou agora. Não, meu amado, minha amada. Você não vai agora, né? Pedir perdão, liberar perdão. A não ser que seja aí no teu quarto, né? Onde quer que você esteja aí, você com Deus, né? Declarando, falando. Mas não vai correr atrás agora do seu cônjuge para fazer um ato como esse, não. Tá bom? Mas você não acabou de ensinar sobre o perdão? Eu quero decidir agora, porque eu entendi a palavra de Deus. Mas, meus amados, tudo em Deus tem um tempo certo. Você tomou a decisão. Libera o perdão agora. Ou no momento que você estiver sozinha aí, né? Você tá com Deus lá e falar, pai, eu libero perdão pro meu marido que fez isso, para minha esposa que, olha, ela causou isso, isso, isso. Você pode fazer no espiritual, mas você está com eles, fulano, olha, tô aqui, né? E quero te dar o perdão por tudo que você fez na minha vida, tudo que você me causou. Gente, isso aí exige um tempo específico de Deus. Então você, como um homem, uma mulher que está aprendendo a ser maduro, né? Glória a Deus, aleluia. A ter sabedoria aqui nos nossos conteúdos, nas nossas mensagens. Se é a primeira vez que você está aqui ouvindo uma mensagem como essa, todos os dias, você sabia que tem uma mensagem como essa? Todos os dias. E por onde você tem andado que você, né, ainda não se inscreveu no canal? Por que você ainda não tinha visto uma mensagem como essa aqui no nosso perfil? Por onde você anda? Por onde você anda? Todo dia tem mensagem aqui. Todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Só você procurar aí no nosso perfil, você vai encontrar uma mensagem que vai falar o seu coração. Então é isso que você aprende aqui. Então, com a maturidade, com a sabedoria que você tem aprendido diariamente aqui no nosso perfil, né, vindo direto do trono de Deus para sua vida, com as orientações certas, você vai orar a Deus, vai pedir, pai, prepare o tempo certo. E no tempo certo, me dê o comando, Espírito Santo, para que esse perdão seja liberado assim, ó, tete a tete, olho no olho. Que, meus amados, se não é 99%, é 100% dos casos, precisa ali ter um olho no olho. Até porque vocês vão voltar a conviver junto, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E não pode ter vestígio nenhum. Não pode ter vestígio nenhum do passado. Nenhum. Nenhum, meu amado, minha amada. Da sua parte do cônjuge. Nenhum. Quando seu cônjuge voltar, não pode haver nada do passado que não tenha sido resolvido. Senão, na primeira oportunidade, vai trazer à tona. E vai dar. Significa que não foram tratados. Então, o que você está passando agora é um tratamento de Deus. E você precisa seguir esse tratamento certinho. Quando o médico fala para você, né, durante 7 dias você vai tomar essa medicação de 8 em 8 horas, você tem que fazer. Então, o tratamento de Deus é, durante esse tempo, trate de você, cuida de você, restaure você, todas as áreas da sua vida, vem buscar intimidade comigo. Esse é o teu tratamento. Ah, mas Luciana, qual o período? Aí é ele com você, porque eu não sei qual o período desse tratamento, não, mamãe. Eu não sei como é que tá a sua vida, eu não sei o que tu fez, eu não sei o que ele quer com você, eu não sei os planos dele, os projetos dele na sua vida, entendeu? Então, eu não sei. Pode ser que seja rapidinho, pode ser que demore um pouquinho, amado, minha amada. Seu tratamento só é você com Deus. Estou aqui como instrumento de Deus na sua vida. Para te ajudar e para te orientar. Porque eu vivi, porque eu passei, porque, né, eu tenho experiência, eu tenho autoridade para falar do assunto. Mas o demais é você com ele. É você com ele. Então, essa é uma pergunta que você pode fazer. Ele, no tempo certo, ele vai te responder. Com certeza.
com certeza absoluta. Então, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, preste atenção no que está sendo orientado aqui. Você não vai chegar para esse marido e para sua esposa assim que acabar essa live e chamar para conversar, não, hein? Porque não é o tempo de Deus e você vai estragar. Tenha sabedoria. Pega agora o conhecimento, trate o perdão com você, trate o perdão no espiritual, trate o perdão com Deus, porque até de repente você tem que, né? Pai, me perdoa aí, né? Porque eu ter te traído, ter te largado, ter te abandonado, ter te rejeitado, ter largado meu ministério. Tem tanta coisa que você precisa consertar com Deus também. Vai ter um conserto com Deus, meu amado, minha amada. E em nome de Jesus, você vai experimentar aí as coisas boas que vem dele para a sua vida. Em nome de Jesus. Grave uma frase, meu amado. Boa intenção. Você tentar fazer algo que seja uma bênção no momento errado, gera dor, gera maldição. Então, até as bênçãos, ela tem que acontecer no tempo certo. As tomadas de decisões têm que acontecer no tempo certo. Porque se fizer no tempo errado, a consequência ou as consequências vão ser dolorosas. Então, eu sei que você tem boa intenção, mas não utilize elas no momento errado, não. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para nós finalizarmos essa mensagem aqui. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu esclarecimento em nossas vidas. Eu creio que esses homens e mulheres estão saindo aqui com o conhecimento da tua verdade, que foi revelada para cada um deles através dessa mensagem. Obrigado porque o seu perdão nos alcançou, a sua graça, o seu favor imerecido, Pai, nos encontrou e o seu amor nos recebeu como filhos e filhas amadas. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar. Obrigada, Deus, por trazer o seu mandamento, os teus conselhos, as tuas orientações. Obrigada pelo instrumento, né, que o Senhor deixaste, que é a palavra de Deus, o nosso manual de instrução. Obrigada por essa mensagem libertadora. Esses homens e mulheres vão sair daqui dessa mensagem completamente transformados em ti, já livres e entendidos daquilo que a sua mensagem sobre o perdão quis revelar ao coração deles. Eu declaro sabedoria, eu declaro discernimento, eu declaro um novo tempo, eu declaro uma leveza no seu coração e eu declaro você vivendo na luz de Deus, a luz que Ele projetou na sua vida. Você vivendo, né, as bênçãos do Senhor na sua vida e recebendo os milagres dele, nela, em nome de Jesus. Amém? Se você se alegra com essa mensagem, se você entendeu aquilo que Deus, né, deseja da sua vida, do seu posicionamento hoje, já escreva aqui nos comentários um amém. Escreva um glória a Deus, um aleluia. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém.